A espiral do caos, dentro de uma ONG, na verdade, em qualquer lugar, é um ciclo negativo de acúmulo de problemas que não são controlados, que você fica naquele desespero que só dá ruim na instituição, que as coisas estão dando errado, que está quebrando coisa, que você não consegue recurso, que os voluntários estão indo embora, e você começa a ficar naquela crise totalmente que por que eu criei um projeto? Por que eu não consigo recurso? Você começa a se questionar. E essa é a questão. Eu acho engraçado que acontece muita questão do espiral do caos. É brincadeira, né? Mas é sério. Quando a pessoa fala assim, olha, se quebrar uma coisa na sua casa, tem que quebrar três para voltar as coisas melhorarem. E é engraçado que sempre acontece isso. E é praticamente dentro do projeto acontece isso. Só que a gente não é quebrar três pratos, não é quebrar um copo, um prato e um liquidificador. São coisas mais sérias. E quando eu digo no projeto social, é que quando você entra nessa espiral do caos, de que ficar sobrecarregado, de só ver problema, de não ter recurso, de você começar a ver que está prejudicando ações do projeto, você pode acabar fazendo algo irreal. O que é esse irreal? É você estar com tantos problemas dentro do projeto que você pode encerrar as atividades da organização. Isso quer dizer que você pode fechar o seu projeto porque você está na espiral do caos. E essa espiral o quê? Você não consegue sair desses problemas. Então, hoje você está aqui para entender o que é a espiral do caos e como você sai dessa realidade para que você possa fazer seu trabalho cada vez melhor. Então, vamos sair dessa espiral do caos aí, que eu acredito que você já deve estar passando por isso, só que para a gente, muitas das vezes, é normal para projeto social. Mas isso não é normal, gente. Essa questão de estar com problemas, vários problemas que eu vou estar falando aqui para você, você vai ver que isso não é normal, para ninguém é normal, tá? Então, vamos lá. Por que você deve evitar a espiral do caos dentro da organização, tá? A qualquer custo. E aí você fala, Débora, eu não sei nem como que eu vou, eu não sei nem o que é a espiral do caos, eu não sei nem quais são os sinais da espiral do caos, como que eu vou evitar? Então, assim, o que acontece? Você tem que parar, você tem que tentar fugir dessa questão de não ter voluntário, fugir dessa questão da falta de dinheiro, porque, por quê? Aí vem por quê? Porque, gente, estabilidade, tá? Ela vai prejudicar todo o projeto. A estabilidade, não só financeira, ela vai fazer com que o impacto da sua missão, ela não seja realmente visto. E quando eu falo isso, é o quê? Que quando você está na espiral do caos, você tem que fugir, por quê? Porque você não consegue fazer a sua missão. Você não consegue tentar fazer o teu propósito. Você não consegue identificar o que está acontecendo na sua organização. E isso vai fazer com que os doadores, os beneficiários, os parceiros comecem a identificar que, cara, o que está acontecendo? Eu estou aqui no projeto, mas será que está fazendo a diferença? E eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, às vezes, quando eu falo da questão da espiral do caos, tem muitas pessoas que falam, Débora, você fala, você não está aqui dentro, mas a questão da espiral do caos e que vai prejudicando, minando todo o projeto, acontece o quê? Vou te falar um projeto que eu trabalhei no passado. Esse projeto, a pessoa veio com todo amor, toda a gratidão, toda aberta. E quando eu comecei a colocar pontos, que eu vou botar aqui para vocês sobre a espiral do caos, ela começou a falar que não era bem assim. E no final do ano, tá? Do ano passado, ela começou comigo no começo do ano, a gente conversou, ela veio também junto como se fosse vocês aqui nas redes sociais. E aí a gente fez uma consultoria. Dessa consultoria a gente fez um planejamento para que ela colocasse em prática, tá? E ela não aplicou muitas coisas. E na hora de não aplicar muitas coisas, a gente foi conversar, depois de quase um ano, tá? A gente foi conversar, entender o sentido da coisa e ela entendeu a questão toda. E o que eu estou dizendo com isso? Que quando a gente fala que o beneficiário, que o doador, que o parceiro, ele começa a não confiar na organização porque ela não está cumprindo a sua missão, estava acontecendo com essa pessoa. Por quê? O que é isso? O projeto só estava acontecendo, as pessoas só estavam indo, os próprios beneficiários só estavam indo no projeto para receber cesta básica. Porque a atividade com as famílias, que era fazer palestra, que era levar o adolescente, ou a criança, ou a pessoa com deficiência até a instituição para fazer terapia, para fazer como se fala, atividades artesanais, esse tipo de coisa, não acontecia. As pessoas só procuravam o projeto com as suas necessidades, com as suas demandas. Então, assim, eu vou para o projeto porque eu preciso receber uma cesta básica. Eu quero receber uma cesta básica. Porque a cesta básica que esse projeto me dá é uma base de 80, 90 reais. Então, eu vou estar economizando na minha casa 90 reais. Então, eu pego esses 90 reais, eu pago uma luz,
eu pego esses R$ 90, eu compro um gás, eu pego esses R$ 90 e faço um cabelo, porque eu estou ganhando a cesta básica da instituição. E aí, foi o que eu falei com essa pessoa. Eu falei, olha, o teu projeto, ele não está fazendo a transformação. Ele está simplesmente sendo usado por essas pessoas para suas necessidades. Então, quando a pessoa ela não tem gás, ela vai e fala contigo. Mas ir para o projeto para fazer uma atividade, para ter uma palestra, para ir lá fazer o projeto de geração de renda, ela não quer. Então, assim, é para o meu benefício. E aí eu falei assim, ó, agora, já que você comecei a falar isso com ela, para ela atender, começar a ter uma visão sobre o projeto, aí a gente discutiu, ela brigou, falou que eu estava falando mal do projeto dela, uma loucura. E eu falei, não é isso. Eu estou falando para você ver, porque os doadores, que vai ser o seu parceiro, que vai ser seu patrocinador, que vai poder ser uma empresa, vai poder ser o governo, vai poder ser pessoas físicas. Se eles não notarem que você está fazendo a diferença, só dando benefício, ele não vai querer trabalhar com você. Ele não vai querer apoiar a sua causa. E aí a pessoa se estressou, tá bom. Aí eu fui, ok, mandei. E aí no final do ano, essa menina voltou. E aí ela veio, Débora, eu vi que você falou, e abriu um pouco a minha mente, e realmente, esse período do ano todo, a gente teve poucas demandas. Então, quando eu falei para as pessoas que elas deveriam participar da reunião para receber a cesta básica, elas começaram a vir para a reunião. Mas as atividades que a gente fazia, elas não participavam. Então, elas iam exclusivamente participar da reunião, ficar lá 1 hora, 2 horas, para receber a cesta básica. E quando elas precisavam de alguma coisa, elas entravam em contato com a gente. Então, o que você me falou no começo do ano realmente aconteceu. E quando eu passava e me inscrevendo no edital, ia fazer tal coisa, eu não tinha que apresentar ações de transformação, porque não tinha ações de transformação. E aí vem a questão. Ela estava nessa espiral do caos, que ela não tinha recurso, ela não tinha pessoas comprometidas, os beneficiários não estavam ali só para o seu bem próprio. E naquela questão, não estou dizendo que o projeto social não é para o beneficiário, para o bem dele próprio. Mas a questão é para um bem mútuo. Tanto você, organização, quanto o beneficiário, quanto também o patrocinador. Todo mundo tem que sair ganhando. Não é só o beneficiário. Porque no momento que esse beneficiário não dá valor para o projeto, mas quer se receber cesta básica, a instituição ela começa a ser vista como uma instituição assistencialista. E uma porção de empresas e também de todas as pessoas que doam para esse projeto vão doar pontualmente e não recorrentemente, que é todo mês dando valor para a instituição. Então, isso acontecia. Além de que, gente, esse ciclo, ele não vai fazer com que você tenha, além da credibilidade, você não vai ter transformação, você não vai ter transparência e você não vai fazer com que a comunidade identifique o projeto como algo importante. Porque a comunidade também é um bom parceiro da instituição. Porque no momento que a comunidade vê que o projeto está fazendo diferença, ela vai querer participar das ações de captação. Bingo, bazar, brechó, rifa e assim por diante.